Paranaguaçu Paulista, uma cidadezinha cercada por plantações e banhada pelo rio Capivara. Vivia do tilitar das feiras, dos sinos da igreja e das vozes que ecoavam entre suas praças. Tudo era som de vida, de rotina, de tradição. Foi nesse cenário que, em 1993, Mateus Silvério, uma criança de apenas 8 anos, encantava os fiéis com sua voz nos cultos dominicais. Cantava hinos com uma pureza que emocionava até os mais céticos. Em uma noite chuvosa, durante um culto de vigília na velha igreja do Rosário, ele subiu ao púlpito, cantou pela última vez e desapareceu. Ninguém o viu sair. A igreja estava trancada por dentro. Quando arrombaram as portas, encontraram apenas o microfone quebrado, pingando água da chuva e no forro, rabiscado em carvão, uma palavra: calem-se. As buscas varreram a cidade por semanas. Bombeiros, voluntários e cães farejadores cruzaram plantações e matas. Nenhum vestígio. A história se espalhou como praga e a tragédia foi enterrada sob a desculpa da intervenção divina. A igreja foi desativada, considerada amaldiçoada, e a memória de Mateus apagada como uma canção esquecida. Mas o tempo é um ciclo cruel. O que é enterrado em silêncio sempre retorna. E quase 3 décadas depois, o horror voltou, vestindo o silêncio como uma arma. Em junho de 2022, a cidade foi sacudida por um crime que pareceu brotar do mais sombrio dos pesadelos. Iracy, professora de teatro infantil, foi encontrada no auditório municipal, pendurada pelas cordas das cortinas, o corpo balançando suavemente, como se ensaiasse o último ato. Sua boca estava costurada com linha de pesca, os olhos fixos no palco e suas mãos abertas seguravam 2 pequenas máscaras de papel, uma com um sorriso, outra com expressão de dor. Em cada cortina, palavras rabiscadas com sangue seco formavam uma frase que ecoaria por toda a cidade. A fala corrompe, o silêncio salva. A perícia indicou ausência de luta, nenhum arrombamento, tudo limpo.
preciso, frio. O assassino não apenas matou, ele encenou. Criou arte com horror. Aquilo não era apenas um homicídio, era uma mensagem. E não demorou para outra ser enviada. 2 semanas depois, Tonhão, o açougueiro da feira livre, foi encontrado dentro da própria câmara fria, tímpanos perfurados com uma agulha de costura, um alto-falante amarrado à cabeça, transmitindo um som estático com uma voz infantil que repetia: ouça o nada, ouça o nada. Os habitantes, antes tão falantes, começaram a cochichar. Paranaguaçu estava sendo silenciada e o medo começava a se espalhar como mofo em paredes esquecidas. O delegado Arlindo Batista, um homem grisalho e endurecido por décadas de serviço, foi designado para o caso. Cético e conhecido por seu desprezo por teorias conspiratórias, Arlindo encarou a investigação com os pés no chão e a mente alerta. Mas a cada cena ele se via mergulhando em algo que transcendia o crime comum. Ao revisar arquivos antigos, seu olhar caiu sobre o desaparecimento de Mateus Silvério. Algo naquela história, enterrada nas páginas amareladas do arquivo morto, pulsava. Um menino cantor, sumido em um culto, uma igreja amaldiçoada, uma palavra enigmática deixada como assinatura. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Com a ajuda da jovem investigadora Paula, Arlindo seguiu um fio invisível até descobrir a existência de uma ONG chamada Verbo e Cura, registrada em nome de uma psicóloga que havia atuado no tratamento de crianças com traumas sonoros. Nos registros do Hospital Psiquiátrico São Lourenço, encontraram o nome codificado MS-93, uma referência óbvia ao menino desaparecido em 1993. Esse paciente, segundo os registros, havia sido retirado do hospital por essa ONG para um tratamento alternativo. Nenhum outro dado, nenhuma visita posterior, apenas silêncio administrativo e documentos rasurados. Algo ou alguém estava apagando vestígios. As pistas levaram Arlindo e Paula até a antiga zona rural da cidade, onde encontraram um galpão abandonado, escondido entre plantações de milho alto. A estrutura estava caindo aos pedaços, mas ali dentro
tempo parecia ter parado. Bonecos de ventríloquo espalhados, pianos destroçados, alto-falantes derretidos e cabeças de bonecas com microfones enfiados na garganta compunham um cenário que misturava ritual, arte e doença mental. No centro da sala, uma poltrona de couro rasgado girava sozinha, com um gravador analógico sobre o assento. Quando o botão play foi apertado, uma voz infantil distorcida ecoou. Mateus aprendeu que o mundo machuca com palavras. Agora ele cura com silêncio. Antes que pudessem reagir, o teto explodiu em som, sirenes, estática, vozes sobrepostas em distorção. Paula caiu no chão, gritando com os ouvidos sangrando. Arlindo a arrastou para fora. Lá fora, sob o céu escuro, alguém os observava da mata. Um vulto infantil, de túnica preta e cabelos molhados caindo sobre os olhos. Quando Arlindo sacou a arma, a figura desapareceu em um estalo seco, como se o próprio ar tivesse sido rasgado. Na lateral do galpão, rabiscado com pregos em uma porta enferrujada, outra frase. O verbo virou veneno. Após o episódio no galpão, a cidade mergulhou em histeria. Escolas fecharam, cultos foram cancelados, programas de rádio silenciados. O som virou ameaça e aqueles que falavam demais começaram a sumir. Uma professora de canto foi encontrada com um diapasão travado no peito. Um padre com a garganta preenchida por algodão, preso ao púlpito, como um mártir sem som. Arlindo, agora com Paula recuperada, traçou o perfil do assassino, alguém obcecado por eliminar toda forma de ruído, um justiceiro do silêncio, forjado por um trauma profundo ligado à voz, à palavra, à comunicação. E o mais aterrador, tudo indicava que Mateus Silvério estava vivo e havia se tornado aquilo que o mundo havia moldado com dor. Arlindo gravou um vídeo transmitido em rede local, pedindo para que Mateus parasse. No vídeo, ele lia o diário da mãe do menino, encontrado em um arquivo perdido, onde ela descrevia o medo do filho por vozes altas, gritos e canções forçadas nos cultos. Chorava enquanto o som era transmitido pela cidade inteira. No dia seguinte, nenhuma nova morte foi registrada, mas um envelope chegou à delegacia. Dentro, uma fita cassete. Quando reproduzida,
apenas um sussurro. Obrigado, mas é tarde demais. O mundo ainda grita. Desde então, Paranaguaçu paulista vivem com a respiração presa. Os sons ainda existem, mas nunca mais foram os mesmos. Crianças crescem sem saber o que é gritar. Casais discutem por bilhetes e à noite o ar parece conter uma tensão invisível, como se alguém estivesse sempre à espreita, esperando o próximo som atravessar o limite do aceitável. Arlindo se aposentou dias depois da última fita. Paula se mudou da cidade, mas até hoje, em entrevistas, afirma que vê o vulto de Mateus em pesadelos, sempre calado, com os olhos marejados e uma fita cassete na mão. Na velha igreja do Rosário, agora em ruínas, fiéis deixaram de vez de entrar. O púlpito foi tomado por mato e o microfone ainda lá, enferrujado e engolido pelas raízes como um monumento ao terror. Quem se aproxima afirma ouvir um sussurro no vento. Você fala demais. E ali, no coração esquecido de Paranaguaçu paulista, vive o legado do caçador de silêncios, não como homem, mas como maldição, porque onde há ruído, ele ouve, e onde há som, ele cala para sempre.